Enxertos de Luz, obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Nossa proposta é extrair os principais trechos dessa obra para entender o pensamento principal do autor, sem fazer qualquer comentário pessoal sobre as opiniões e ideias expostas por Bittencourt Sampaio. Notas ao canto 18. Ninguém deve jamais defender, pela violência e pelas armas materiais, a doutrina de que era ele a personificação, quaisquer que fossem os ataques, quaisquer que fossem os agressores. Que as únicas armas que devem ser empregadas são todas morais: a paciência, a doçura, a persuasão, o amor e a caridade. Que serão punidos, segundo a lei de Talião, aqueles que transgredirem, fazendo uso de armas materiais, os ensinamentos, os exemplos e os mandamentos do Divino Mestre. Foram também aquelas palavras uma advertência aos que se diriam e fariam condutores da Igreja do Cristo, para saberem que não deveriam jamais criar para si um reino deste mundo, servindo-se das armas materiais como instrumento da justiça humana ou de defesa contra ataques exteriores. A presença do mancebo envolto num lençol, embora somente Lucas refira o fato, não deixa por isso de ser verdadeiro e de ter sua explicação. Tudo estava preparado e previsto para o cumprimento da missão do Divino Mestre. O espírito desse mancebo havia aceitado antes de encarnar o papel de instrumento e meio para um ensinamento. Envolvido num lençol e seguindo a Jesus, ele simbolizava a lei antiga que levava consigo o emblema da morte. Detida em seu curso, ela se despojava de suas insígnias, tornando-se tal qual o Senhor a tinha feito. A prisão de Jesus foi executada, como vimos, à noite, e nessa mesma noite deram princípio ao seu julgamento, contra a lei e os estilos do povo judaico, pois não se admitia que um processo corresse depois de recolhido o sol. Mas assim devia acontecer, porque aquela era a hora dos hipócritas e do poder das trevas. A corte encaminhou-se à casa de Anás para apresentar-lhe Jesus, ferindo os preceitos da lei, porque Anás não exercia então autoridade judiciária, e sim Caifás, seu genro. A apresentação de Jesus, preso como se fora um malfeitor, a Anás foi para cortejá-lo, pois ele odiava as doutrinas do Divino Mestre, e para lisonjear ao mesmo tempo seu genro Caifás, que exercia autoridade em Israel. Um dos quadrilheiros, ouvindo como ele respondera, lhe descarregara uma bofetada, acrescentando: "Assim é que respondes ao pontífice? Se falei mal, atesta o mal que eu disse, mas, se bem eu falei, por que me feres?" Este exemplo da maior humildade, até hoje dado na terra, não deve ficar no esquecimento, nem ser desprezado jamais na vida de relação entre todos os homens, quaisquer que sejam a posição social deles, ou a missão que tenham de cumprir neste planeta. A todas as nossas relações devem presidir sempre a razão, a sabedoria, a reflexão, que conduzem à prática da justiça e da caridade. Para nós, Simão Pedro, negando naquela ocasião ser também discípulo de Jesus, fê-lo pelo seu extremado amor e dedicação ao Mestre. Não quis servir de testemunha, porque a acusação consistia em que Jesus estava seduzindo os homens e fazendo adeptos para uma restauração do reino de Deus, que era, segundo os judeus,
o reino de Israel. Pedro, por isso mesmo, que era o mais fervoroso na fé em Jesus, não podia concorrer por forma alguma para o julgamento do Divino Mestre. Negou, não com receio de sofrer martírios e ser expulso da sinagoga, mas para salvar aquele por quem estava pronto a dar a própria vida. Contava com suas forças, julgava-se muito forte e não buscou o único apoio que o poderia sustentar: a prece. Deixara-se arrastar por um sentimento de confiança em si mesmo, e apesar da advertência de Jesus, não se pusera em guarda. Grande foi o seu remorso, porque houve nele fraqueza e não falta propriamente dita. Dizemos fraqueza e não falta, porque deixou de ser previdente, não desconfiou de si. Não houve no apóstolo traição premeditada. Não houve mesmo traição de momento, mas tão somente uma fraqueza natural, filha do receio de concorrer, afirmando a verdade, para o suplício e condenação do Mestre, que se achava rodeado de inimigos ferozes de sua santa doutrina. Assim, Pedro, negando ser um dos discípulos de Jesus, praticou um ato de fraqueza, não foi levado por sentimentos inconfessáveis. Seus remorsos o reabilitaram imediatamente, tornando-se ele, mais tarde, um rochedo inabalável na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Dizendo: mas ainda não é daqui o meu reino, afirma por esta palavra, ainda, que dia virá em que seu reino será deste mundo, quando, regenerados pela verdade, os homens abandonarem os caminhos tortuosos que os conduzem sempre ao mesmo ponto e se lançarem na via do progresso, iluminada pela fé que o facho da verdade traz. Nasci eu para isto, quer dizer que ele é rei do nosso planeta, como seu protetor e seu governador, que aparecera na terra, viera ao mundo para dar testemunho da verdade, dando-o da autoridade que recebera do Pai, antes que a terra fosse criada, sancionando com a sua palavra o que, desde o passado até então, era obra da verdade, outorgando aos homens, por sua missão terrestre, a verdade relativa aos tempos e às necessidades das épocas, para aquele momento e para o futuro. Quem pertence à verdade, a vós me escuta. Quer dizer, aquele que se acha desapegado do lodo pútrido dos vícios, que tem no coração o amor a Deus e a caridade, o escuta, porque lhe entende a palavra, que é esse mesmo amor santificado na terra pelo devotamento e pelo sacrifício de si próprio para a felicidade comum, para o bem geral da humanidade.